e com muito amor pelo Brasil, com muita solidariedade, com muitos sentimentos, sim. Meus sentimentos estão me doendo muito, mas profundamente. O que aconteceu, essa tragédia em Santa Maria, que poderia ter sido evitada. Meu Deus do céu, até quando nós vamos continuar nessa mesmice desse país nos custando vidas? É uma tristeza muito grande. Meu Deus, eu só imagino a dor dessas famílias, porque o Brasil inteiro está sentindo essa dor pela falta de humanidade, sim, e pela ganância de ter mais 2.000 pessoas dentro de uma boate, sem as condições de prevenção e sem o cuidado, sim, com a vida humana. Foram jovens que se foram, amigos das redes sociais, do meu Facebook, jovens com quem eu tinha contato semanalmente, que a gente conversava semanalmente sobre o país, sobre os sonhos, sobre a faculdade que estavam fazendo, e essas vidas foram todas interrompidas. Aí eu pergunto, de quem é o culpado? Sim, os culpados vão aparecer. E daí? Nós já perdemos essa massa, essa quantidade de jovens que vai nos fazer uma falta enorme, vidas que foram interrompidas. E aí a gente fica pensando, e o que fazer? O que nós temos que fazer? É muito simples, nós temos que ter atitude. Exatamente isso. Quem tem que ter essa atitude é a sociedade, fiscalizar as coisas. Porque não é possível, as coisas se repetem nesse país. Sim, apurar as responsabilidades dos proprietários, das pessoas que organizaram isso. Esse show. Agora, gente, não tem um gerente lá, não tem. Meu Deus, quando você vai fazer um evento, você verifica tudo. Se preocupe, e a segurança das pessoas. Sabe? É uma coisa assim, uma estupidez tão grande, o descaso da vida humana nesse país. É no trânsito, em todas as instituições públicas e burocráticas desse país tem esse descaso, essa falta de lei, essas leis que não são cumpridas, exatamente isso. Porque tem lei nesse país, são as leis mais bem feitas do mundo. E aí? Ninguém cumpre. Agora, quem é que tem que fazer que essa lei seja cumprida? A sociedade, gente. A sociedade não pode mais ficar calada diante disso. A sociedade precisa se unir, precisa sair da mesmice. O brasileiro se acostumou com as coisas ruins, nós precisamos ter ordem e ter progresso. E como é que nós vamos ter essa ordem e esse progresso? A partir do momento que nós valorizarmos cada brasileiro, cada cidadão, que nós valorizarmos a cidadania, a lei, a justiça, e numa linha reta, fiscalizar sim, para que as coisas funcionem nesse país. E é a sociedade que vai ter que resolver. A sociedade que vai ter que resolver o problema da corrupção, é a sociedade que vai ter que resolver tudo. Por quê? Porque só assim nós vamos conseguir, porque deixar na mão de político não dá mais. Nós temos que deixar nas mãos dos políticos, sim, mas nós temos que ajudar, nós temos que interagir, nós temos que tomar atitude diante da política pública desse país. Afinal de contas, de quem é o país? O país é de cada brasileiro, de cada cidadão. E para fazer valer a nossa cidadania, nós temos que, sabe, nós temos que agir. Olha, uma pessoa só faz a diferença às vezes para resolver uma situação. Agora as pessoas, meu Deus, hoje está todo mundo chocado, todo mundo triste, mas tudo isso poderia ter sido evitado se alguém que fosse lá nessa boate enxergasse, olhasse, pensasse, nossa, isso aqui não tem segurança, isso aqui, e denunciasse, gente. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que proteger. Nós temos que proteger os brasileiros, nós temos que proteger as nossas famílias, os nossos amigos, porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Com certeza deve ter entrado
outras pessoas que frequentavam essa boate, alguém deve ter olhado, isso aqui só tem uma porta, o que está acontecendo, sabe? E procurar saber, e isso, as pessoas precisam se interessar uns mais pelos outros. Nós vivemos em sociedade, gente. É isso que nós temos que fazer. Nós nascemos sozinhos, mas nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos do padeiro, nós precisamos do confeiteiro, nós precisamos da justiça, nós precisamos um dos outros. E nós temos que cuidar um dos outros. É assim que tem que ser. Agora, depois que acontece a tragédia, aí fica todo mundo, gente, vamos prevenir. E a prevenção é o melhor remédio. Como? Fiscalizar, sim. Sabe, quando você vê alguma coisa que não tá certo, denuncie. Sabe? Reclame. É isso que tem que fazer. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem essa consciência de cidadania, de brasilidade, nós vamos ter ordem, nós vamos ter o progresso. Agora que nós vamos ficar chorando, sim. Muito tristes e arrasados. Indignados com essa falta de zelo com a vida humana desse país. Se perdeu essa quantidade enorme de jovens, de homens e mulheres, de pessoas lindíssimas, pessoas com futuro pela frente, com um futuro grandioso, sabe? Pessoas cheios de sonhos das redes sociais, do Facebook, que conversavam comigo e que falavam que não acreditavam mais nesse país, mas que estavam estudando para depois ir embora daqui, sabe? É isso que está acontecendo nesse país. Meu Deus do céu, entra governo, sai governo, e não há uma política, não há uma... Como é que eu vou dizer para vocês, meu Deus? Espera aí, deixa eu pensar aqui. Não há um mecanismo, um dinamismo exatamente para conscientizar a sociedade, que nós vivemos em sociedade, que essa sociedade precisa levantar a sua bandeira, precisa levantar a sua voz, precisa reclamar do que está errado. E sair dessa mesmice e não ficar... A sociedade do Brasil, os brasileiros são muito pacíficos. Não dá mais. Nós temos que ter atitude para evitar essas tragédias, gente. Sabe? Meu Deus, olha... Bom, é isso aí, olha, eu tô muito triste com tudo isso. Olha, realmente é de chorar um negócio desse. Mas aí vem aquele sentimento de perda, vem o sentimento de revolta, vem o sentimento de indignação, sim, de indignação, que dá vontade de chorar, e tem que chorar, sim, porque não é possível uma coisa dessa acontecer nesse país. É inaceitável que uma boate receba 2.000 jovens para uma festa e não tenha um esquema de segurança. Isso não entra na cabeça de ninguém, não entra na nossa cabeça, não entra na minha cabeça. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Isso não tem explicação. Não tem explicação uma coisa dessa. Nós temos que ter cuidado com as pessoas, principalmente com essa juventude desse país, meu Deus do céu. Que essa juventude está indo toda pro ralo. Essa juventude está indo embora desse país. Ninguém dá valor a nada nesse país. E principalmente esses jovens que são o futuro. Que quando a gente ficar velho, são esses jovens que vão cuidar desse país. E aí, gente, cadê esses jovens? Estão tudo morrendo. Estão morrendo nas drogas. Estão morrendo queimados. Estão indo embora do Brasil. Sabe, presidenta Dilma? Sabe, a senhora tem que fazer alguma coisa, sabe? De mais penetração, uma campanha até, me deu aqui uma ideia, uma campanha fomentando esse discernimento entre a sociedade, para que fiscalize. A senhora tem que lançar essa campanha, porque não é possível uma coisa dessa. É inaceitável para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa que pensa como que você vai ter 2.000 pessoas dentro de uma boate, se você não tem que ver toda a segurança para essa pessoa. Olha, eu lembrei agora, quando eu fiz várias tardes de autógrafos, a gente se preocupava, bom, as pessoas vão chegar, vão entrar por aqui, tal, e
Ah, vai ficar muito cheio, não vai, sabe? Então a gente tem que ter isso, gente. A gente tem que ter esse cuidado com a vida humana e principalmente com os jovens do nosso país. E agora? Agora a gente vai ficar chorando. Chorando, sim, pelo sonho dessas pessoas que foram interrompidas, pela dor dessas famílias que perderam seus filhos, que os filhos levaram os sonhos dessas famílias, que essas famílias acalentavam e sonhavam. Meu Deus, até quando nós vamos chorar? Até quando nós vamos nos indignar? Até quando nós vamos ver essa imprensa desse país toda arrumadinha, essa imprensa que é maravilhosa, que é extraordinária, que tem a força da comunicação? Até quando nós vamos ver as redes de televisões todas arrumadinhas? A gente tem que descer do salto, a gente tem que se manifestar através da comunicação, através do jornalismo, da comunicação social. E a comunicação social mudou. E essa comunicação social é essa interação com a sociedade, sabe? Aliás, eu não vou me estender aqui, deixa eu encerrar esse bloco. E depois eu venho para falar dessa ação no jornalismo e interação com a sociedade. Bom, é lamentável, olha, eu estou muito sentida, mas olha, de coração, a todas as mães, aos pais, aos irmãos, eu compartilho junto com vocês a dor que vocês estão sentindo. Pode ter certeza, é a mesma dor que eu estou sentindo, de pena, de indignação, de pena no sentido de perder. A pena, nós não temos mais. É uma pena a gente não ter mais esses jovens na faculdade. Que pena a gente perdeu essas moças e rapazes tão bonitos, tão desabrochando para a vida. Então, sabe, só que nós temos que agir para transformar e fiscalizar, sim. Sabe, quando você vê uma coisa errada no supermercado, você vê numa padaria, você vê num cinema, denuncie, gente. Uma pessoa faz a diferença. É assim que tem que ser. E eu espero, para encerrar aqui, presidenta Dilma, que a senhora poderia fazer aí, a senhora está com essa máquina desse poder, dessa comunicação aí na sua mão, que é a presidência da República, sei lá, a senhora poderia fazer pedir para desenvolver um projeto de ação, exatamente, de ação da cidadania, isso. Eu acho que aí, se cada cidadão tiver uma ação, nós vamos ter uma reação, e essa reação vai ter um somatório de benfeitoria, sim, da ordem e do progresso do país. Bom, é isso aí, eu volto no próximo programa. Um beijo.